Oi gente, tudo bom? Sou o professor Hugo, professor de História, vocês já me conhecem, né? Hoje vamos dar início a mais um capítulo da apostila, que é o capítulo que vai discutir sobre a questão da pecuária, mineração e fronteiras brasileiras. Esse tema aqui é um tema que dá pra gente falar sobre muita coisa, e mais que infelizmente não vai dar tempo a gente discutir tudo, mas que fica aí para vocês a obrigação moral de pesquisar, tá certo? Porque são temas riquíssimos e bastante interessantes para a gente entender como que o Brasil hoje em dia é o Brasil de hoje em dia, tudo bem? Então vamos lá. A gente estava discutindo nas últimas aulas sobre como que essa sociedade colonial está se formando aqui no Brasil, né? Como que algumas características, algumas atividades econômicas, algumas formas de resistência, como que tudo isso está acontecendo. Hoje a gente vai falar como que essa colônia está sendo ocupada. A gente lembra um pouco, quando a gente estudou sobre teve a nossa primeira aula sobre a colonização, a gente viu que a ocupação portuguesa aqui no Brasil vai se dar principalmente no litoral, que era a região que, enfim, eles chegavam ali, não tinham os conhecimentos, não conheciam o lugar, tinham que fazer alianças com os povos indígenas e não adentravam no território, porque dentro do território era extremamente perigoso para eles, né? Muitos animais, os riscos de plantas venenosas, de eles comerem alguma coisa que eles não conheciam e acabarem morrendo por conta disso, né? Os mosquitos, enfim, existiam várias questões, né, que influenciavam que os portugueses se mantivessem no interior. Só que, como a gente vai ver na aula de hoje, várias outras coisas vão propiciar uma interiorização dessas pessoas aqui no Brasil, tá certo? Então, como a gente viu, a perspectiva do ouro, que a gente viu na nossa aula passada, vai ser bastante interessante porque vai começar aí e vai, de certo modo, motivar essa colonização no interior do território, lá com a descoberta, né, de ouro nas Minas Gerais, naquela região que hoje é Goiás. Só que o Brasil, o interior do Brasil, não é só Minas Gerais. Existem vários outros lugares que vão ser, de certo modo, ocupados a partir desses processos aqui, tá certo? Então a gente pode falar que, além do ouro, várias outras coisas também vão contribuir para esse processo de ocupação, né? Tem a questão do aldeamento dos jesuítas, que queriam catequizar os indígenas, né? Tem também os bandeirantes e as expedições, que o pessoal que entrava na mata atrás de capturar os escravizados que fugiam. A gente tem também os caminhos abertos, que foram os caminhos abertos pelos criadores de gado e também pelos tropeiros. E a gente vai falar sobre isso um pouco na aula de hoje, tá certo? Então a gente tem aqui vários processos de migração interna, certo? E é legal que a gente perceba que os portugueses, eles vão desrespeitar o Tratado de Tordesilhas. Vamos lembrar lá da expansão marítima e da divisão do mundo ali, né, entre Portugal e Espanha, que traçaram aqui uma linha cortando o continente americano, essa parte dos portugueses, essa parte dos espanhóis. Pois é, os portugueses, eles vão ignorar com o passar do tempo e vão ocupar regiões aqui, ó, muito depois desse tratado. Inclusive, se você pegar o mapa de hoje em dia do Brasil, você vai ver que as fronteiras, elas vão mais ou menos por aqui, né? Tá certo? Então a gente tem várias atividades diferentes durante esse período. A gente tem a cana-de-açúcar, que vai acontecer principalmente aqui no litoral. A gente tem a mineração do ouro, que vai acontecer nessa região aqui. A gente tem também os usos da pecuária do sul e do nordeste. E por último, a gente também vai ter as drogas do sertão, essa partezinha preta, e a gente vai ver cada uma delas na aula de hoje, tá certo? Então, para a gente começar pelo norte, né? Pela ocupação aqui, ó, dessa região, a partir do que a gente chama de drogas do sertão. Essas drogas aqui não eram essas drogas de hoje, não. Drogas é no sentido de que eram vários produtos, eram aqui especiarias brasileiras, né? E que eram muito lucrativas no comércio europeu também. Só que essa região da Amazônia, que era onde estavam essas drogas do sertão, essas especiarias, elas pertenciam aos espanhóis. E para isso,
os portugueses tinham que criar ali uma certa disputa, né? Vamos perceber também que a gente tem aqui drogas do sertão, né? Essa ligação do sertão, esse sentido do sertão, não é aqui do Nordeste nem nada do tipo, não. Durante o início da colônia, sertão vai significar o interior. Tudo aquilo que não tivesse no litoral era o sertão, o interior do Brasil, tá certo? Independente se fosse na Amazônia, se fosse no Rio Grande do Sul, se fosse em Goiás, independente do lugar, se fosse interior era sertão. Essa concepção ela vai mudar bastante ao longo do tempo e de acordo com o período, com o lugar que você veja essa palavra, ela pode ter um sentido diferente. Mas aqui, nesse capítulo que a gente está estudando, o sentido dessa palavra vai ser justamente o interior. Tá certo? Então, os portugueses, para conseguir conquistar e se efetivar ali na exploração dessas mercadorias, ele vai fazer isso por meio de feitorias e também de aldeamentos, né? Vai estabelecer ali algumas relações de alianças com os povos indígenas que ali habitavam e que conheciam essas mercadorias, e também a partir desses aldeamentos e devagarinho eles vão disputando os espaços com os espanhóis, tá certo? Então, como eu falei para vocês, o sertão aqui está significando interior. E vai ser justamente nesse período que os portugueses vão acabar formando aqui a cidade de Belém, lá no Pará. E toda essa produção, toda essa colheita dessas drogas do sertão vai ser escoada, vai ser vendida e levada de Belém direto lá para a Europa. Tudo bem? Não era uma tarefa simples. E o contato com esses povos indígenas era essencial, porque eram os indígenas que se conheciam. Tá certo? Inclusive, eram os indígenas que colhiam ali, que por meio desses acordos, né, desses tratados, faziam essa comercialização, essa troca com os portugueses. Tá certo? Para reforçar, esse comércio aqui era um comércio muito lucrativo e foi interessante para os portugueses porque gerava muito dinheiro, não só o ouro, não só o açúcar, mas também as drogas do sertão, e isso vai acabar gerando uma série de embates, de conflitos com os espanhóis, mas que mais tarde essa terra vai acabar sendo apropriada realmente pelos portugueses, tá certo? Mas a gente também tem vários outros fatores, como o fator da pecuária nesse processo da interiorização, da migração dessas pessoas para o interior da colônia, tá certo? Então, na pecuária, ela vai ser presente aqui desde o início da colônia, porque muitos desses gados eram utilizados nos engenhos, né? Nas grandes fazendas. O trabalho da cana-de-açúcar também era feito junto com os bois, inclusive muitos desses bois eram utilizados para movimentar as moendas, né? Enfim, essa presença desse gado era bem recorrente. Só que, com o passar do tempo, essa criação de gado vai ficar enorme e vai ser feita de forma extensiva. O pessoal criava o gado solto. E o gado solto, ele destrói a plantação, ele destrói as canas-de-açúcar. E por isso, vão se criar mecanismos de afastar esses animais de perto desses engenhos, ficando ali com os animais que eles fossem usar somente dentro daquele engenho, né? E com esse afastamento, você só pode, vai ter inclusive leis, você só pode criar bichos, você só pode criar animais se for distante do litoral. E isso vai motivar uma colonização do interior a partir dos caminhos que eram traçados por esses animais, tá certo? Inclusive vai ter um historiador do começo do século XX, final do 19, começo do 20, que vai falar sobre esse período aqui como o período da civilização do couro, e que a civilização do couro vai ser povoada, vai ser colonizada a partir de duas rotas, o sertão de fora e o sertão de dentro, tá certo? Uma rota iria ali pelo litoral, a partir de Salvador, e outra rota iria por dentro, a partir de Pernambuco, enfim, todo esse Nordeste. Deixa eu voltar aqui para o mapinha. Sertão de fora, vindo por fora, e o sertão de dentro, ocupando essa parte
do interior, tá certo? Então, os caminhos, essa mata era toda aberta pelo gado, né? Porque, enfim, o gado tá pisando ali naquele solo, não tá deixando mais nascer nada, porque, enfim, são muitos gados, eles estão passando ali com frequência. E esses caminhos que estão sendo abertos possibilitaram o acesso e a colonização e a ocupação desses povos nessa região que hoje a gente conhece como Nordeste, tá certo? Isso vem aliado a uma questão muito importante, que é a própria questão desses animais na história do Brasil, tudo bem? O Capistrano de Abreu fala que é a civilização do couro, e que o couro vai estar presente, né, em várias coisas da vida humana, seja nas vestimentas, nos objetos de artesanato, em alguns objetos da casa, mas o couro desses bichos era uma coisa muito presente, aliado também com a própria carne, né, que, enfim, alimentava, serve de alimento. Inclusive aqui vai ter a carne de sol, carne de charque. Como não tinha geladeira, o pessoal tinha que preservar essa carne o máximo possível, né? Então eles salgavam, deixavam no sol e ficava. E, enfim, até que fosse consumida. Tá certo? Então esse processo da pecuária aqui no Nordeste vai ter essa questão de que vai ser os animais, vão ser esses bois que vão abrir os caminhos para que esse território seja ocupado, e também esses animais vão ter um papel fundamental, porque eles que vão, de certo modo, ali, acabar influenciando nas formas como a gente se vestia, na forma como a gente comia e tudo mais. Um personagem essencial no meio dessa história tudo vai ser o vaqueiro, a figura do vaqueiro, que existe até hoje, né? Até hoje existem vaqueiros, e que eles eram os responsáveis por esses animais. Eles que, como os gados eram soltos, ele que saía para juntar tudo e trazer de volta. Tanto que uma parte do rebanho era destinado, né, de tantos e tantos tempos, uma parte do rebanho era destinada para o vaqueiro. Ele também era uma figura, assim, também era um trabalhador que recebia um certo destaque em relação aos outros, tudo bem? Só que essa pecuária ela não vai acontecer somente no Nordeste, ela também vai ser bastante presente lá no Sul. E no Sul, a criação ela vai ter início ali, primeiramente, por conta das missões ali organizadas pelos jesuítas, né, para ampliar a questão dos seus aldeamentos e o contato com seus indígenas. Com a questão de Minas Gerais e da ocupação lá das minas e do fluxo enorme de pessoas naquele território, essa região vai acabar, de certo modo, ali, ganhando algumas regalias, porque estava muito mais próximo. E com isso, um comércio interno, como a gente falou na aula passada, o comércio interno dessa região estava bastante efervescente, inclusive ligando ali as colônias do Sul, Minas Gerais, São Paulo, enfim, tinha uma ligação bem grande. Quem fazia todos esses trajetos eram justamente os tropeiros. Lembra lá do feijão tropeiro, né, que a gente come, que é tão gostoso? Pois esse tropeiro vem desse tempinho aqui. E o tropeiro eram justamente os comerciantes que iam em mulas para vender, tá certo? Eles vendiam tanto produtos, comida também, alimentos, mas também eles vendiam mulas, porque a mula servia de carga, né? Percorriam muitas distâncias e também podiam carregar essas mercadorias que seriam vendidas, tá certo? Nessas viagens que esses tropeiros faziam, de vez em quando eles paravam, né? Porque, enfim, a gente é humano, a gente se cansa, tem que parar para comer, para dormir. E com o passar do tempo, essas pausas feitas pelos tropeiros vão acabar criando, né? Vão acabar organizando, de certo modo, pequenos núcleos urbanos, onde esses tropeiros paravam para descansar juntos, e com o passar do tempo ia se desenvolvendo, e isso ia criando vilas, ia criando cidades, ia criando pontos extremamente importantes para a questão da troca desse produto e do comércio entre essas pessoas, né? Tá certo? Então é isso, essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai continuar sobre esse capítulo para falar sobre a questão das fronteiras, né? É isso, até a próxima aula, tá certo? Tchau, tchau, até a próxima.